Boa. Bom, houve então um número significativo de empresas no Brasil. É que o Brasil é um país monstruoso e grande, e a gente não tem ideia do que vem a ser isso. Mas só para ter uma ideia, uma noção, em 1992 eram 3.000 as empresas que passavam por um processo próximo à autogestão. É um número significativo de empresas. Tá? Esses dados tem na Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão, uma entidade que funcionou durante 15 anos, que infelizmente fechou as portas. Tá? Mas tem tudo contabilizado e vai de uma variedade de segmentos impressionante. Vai desde fábrica de vidro, passando por malharia, passando até pela única usina de extração de carvão que a gente tem no Brasil. Tá? Então vale a pena lembrar que a única fábrica, a única usina de extração de carvão do Brasil, carvão mineral, o Brasil é um país novo, então tem pouco carvão mineral, é em Santa Catarina, Criciúma. Essa fábrica enfrentou o finalzinho do regime militar, tirou o patronato que estava lá, corrupto até a moela, e que já não pagava os trabalhadores durante um ano, e enfrentou com dinamite, ameaçou se explodir inclusive. É um processo bastante hardcore aí, a coisa toda. E ela existe até hoje. Ela tem os dias contados, mas ela tem os dias contados por quê? O pessoal da Flasco gostava de dizer que porque a experiência está dando errado, finalmente. Eles só não falam que a cooperativa de Criciúma tinha 20 anos de existência. Tá? E que ela está fechando porque o carvão está acabando. É um motivo muito físico. O carvão, uma hora esgota. Você vai acabando com a mina, chega um momento que é perigoso para o trabalhador e que não é mais rentável. Ponto final. Mas a cidade de Criciúma inteira girou em torno da cooperativa durante muitos anos. Nesse momento, então, muitas dessas cooperativas começam a se estruturar direitinho. Então, segmentos até que as pessoas não têm ideia. Quando você vai a um quiosque bancário, um caixa bancário fora do banco, esses quiosques é um cilindro de vidro, aço, ele é montado por uma cooperativa, e ela é uma cooperativa de fato. Assembleísta, como o pessoal costuma criticar a gente, fica discutindo o sexo dos anjos, porque a gente acha que a educação das crianças não tem nada de desimportante, muito pelo contrário, entendeu? É um espaço em que a gente coloca todas as questões que são realmente importantes para a gente. Agora, isso aí foi então a entrada da década de 90. O outro lado não tinha mais o que apresentar. As pessoas, inclusive, que tinham esse discurso de vamos recuperar as empresas, mas em moldes mais tradicionais, embora sejam de esquerda, elas passaram para brigar por outras coisas, viraram parlamentares e assim foi. Para o nosso dissabor, um fato aconteceu no final da década de 80 e pegou em pleno meio dos anos 90, que foi a terceirização. Tá? Essa terceirização que hoje se fala pela mudança da lei, ela já começou como um modismo no final dos anos 80, os anos 90 ficou muito forte. E uma das formas que as empresas picaretas acharam de achacar os seus trabalhadores foi montar as falsas cooperativas, as gatoperativas. Por o pessoal da esquerda tradicional, que sempre teve raiva da gente, era um prato cheio. Eles falaram, tá vendo? As cooperativas são todas feitas para sacanear e no fundo elas são todas instrumentos capitalistas. Isso aí é uma falácia filosófica a partir pelo todo. Você pega um exemplo e diz que todas as cooperativas são feitas dessa forma, né? É uma pilantragem que não dá nem para comentar. Agora, grande parte dessas empresas, as que eram mais sólidas, se mantiveram muito nessa década de 90. Lembrar que o governo FHC, ele abriu as portas para o capital estrangeiro, e o capital estrangeiro achou várias dessas cooperativas funcionando medianamente bem, do ponto de vista do trabalhador, pagando direitinho, renda e companhia, tá? Mas não tinha aquele ganho capitalista que eles esperavam. Muitas empresas estrangeiras chegaram no Brasil e fizeram ofertas do ponto de vista financeiro
boas. E muitas cooperativas, em reunião de assembleia, decidiram fechar o segmento. Tá? Então, uma delas, inclusive, foi bastante famosa, era uma fábrica nacional que fazia, como chama essas máquinas de spray para tinta? Os revólver? Não revólver, a bomba mais toda. Compressor? Compressores. Ela fazia compressores. Tá? Era uma cooperativa grande e ela acabou se vendendo, literalmente, né, por uma empresa alemã. E não se arrepende, porque eles eram todos velhinhos já, tinham netos para cuidar. Mas assim, eles têm uma história de cooperativismo e de militância de esquerda, libertária, eu diria anarquista, sem nenhum meio termo aí, importante. O outro lado não fez nada, o outro lado só fez produzir discurso. Eu lembro que, por exemplo, na fábrica recuperada de vidro, Santa Marina, uma das unidades que a gente conseguiu ocupar e recuperar, ela tinha inicialmente 680 trabalhadores, que não é pouca coisa, funcionava 24 horas por dia com alto forno, e durante 8 anos ela produziu todos os vasilhames de grapete, minuano, baricola, guaraná convenção, que você possa imaginar. Ela fechou, mais ou menos como a fábrica, como a cooperativa de Minas, ela fechou porque a Coca-Cola trouxe para o Brasil o PET. Então ela acabou com o segmento, na verdade, ela acabou com o segmento das garrafas de vidro para refrigerante. Ela não quebrou por falência de outro, né, porque não houve eficiência na gestão, muito pelo contrário. Né. A renda média dos trabalhadores ali aumentou em 2/3, o que é muito significativo. Para dar os números, numa época em que o salário mínimo estava passando de R$75 no início do real para R$100, um trabalhador médio na cooperativa de vidros ganhava a média de R$500, o que era 5 vezes o salário mínimo. Tá? Não havia equivalência dessa renda no mundo tradicional do trabalho. Tá? Então a gente pode dizer que ela cumpriu muito bem sua missão. Muitas dessas cooperativas continuam militando, mas elas estão muito na delas. A rede foi acabando, foi se desfazendo. O período do FHC foi um período bastante difícil, principalmente no segundo mandato. Né? O dólar viajou alto, as empresas quebraram, houve uma ideia de que a esquerda tinha morrido, né? Havia aquela coisa triunfalista de que a história acabou. E uma parte da esquerda tradicional achou que a fábrica não era mais o importante. No final dos anos 90 tem uma experiência, né, uma das várias experiências aqui, que é aqui em Joinville, que é a experiência da Flasco. A Flasco fazia parte de um grupo multinacional que fechou as portas. Na região de Sumaré ela fazia bombones, e nós tivemos uma presença marcante no início da discussão com as comissões de fábrica sobre o que era, o que não era, as outras experiências. Né? Levamos vários trabalhadores de outras cooperativas para conversar, para as pessoas se entenderem, coisa e tal. Mas eles se sentiam muito abandonados, porque a fábrica subsidiada da Flasco, que era a matriz em Joinville, tinha todas as atenções, principalmente dos acadêmicos, enquanto que a Flasco aqui, nesse momento, não tinha nada. Então a gente fornecia essa coisa a conversa de trabalhador com trabalhador, mas não sabia muito bem, e sempre respeitou a opinião deles, não sabia muito bem para onde isso ia arrumar. Lá para frente a gente ficou sabendo que grupos partidários, tendências partidárias, partidos de esquerda, foram se aproximando e foram prometendo um apoio jurídico, enfim. Que a comissão de fábrica optou por esse caminho, porque foi vendido como um caminho mais seguro. Tá? Passados tantos anos, essa segurança se demonstrou muito frágil,
E as pessoas que eram contrárias ou que começaram a criticar a lerdeza desse processo, e principalmente a apropriação por um grupo estranho, externo de pessoas das decisões da fábrica, elas começaram a ser limadas dentro dos próprios processos de assembleia. As assembleias eram conduzidas por pessoas terceiras, enfim, é aquela coisa que a gente sabe de tratorar e corrupção, né? E é interessante ver que nesse dado momento ela percebeu um nicho de mercado e saiu na frente como a única experiência de autogestão dos trabalhadores. Agora, essa autogestão é bastante questionável, porque em vários fóruns eles apresentaram isso como sendo uma autogestão. Afinal de contas, os trabalhadores estavam tomando conta de si próprios. Mas, em conversas mais fechadas e técnicas, eles deixaram muito claro também que eles abominavam a ideia de autogestão, que eles continuavam com a ideia de que o cooperativismo era nocivo, ele era essencialmente perverso, porque ele dava ao trabalhador a ilusão de que ele tinha um domínio sobre a produção, coisa que ele não tem. O domínio da produção tinha que ser feita por um grupo, uma elite, uma vanguarda, né, como queira dar o nome, e que ela tem que ter conexões culturais e políticas ideológicas com uma outra parcela do mundo. De novo, sem perceber, ou talvez percebendo, eles estavam dizendo que o trabalhador tem que trabalhar e o intelectual tem que pensar e mandar. Tá? Agora, esse discurso, embora bastante contraditório e fácil, frágil de ser desmontado, ele ganhou uma imensa lesão no mundo universitário. Uma série de eventos foram feitos e hoje se tem a ilusão, é quase que mal visto você dizer que a experiência da Flasco ela tem vários problemas estruturais e que ela não é nada daquilo que ela aparenta, o que ela diz ser, entendeu? Porque pega mal. Alguns porque acham que isso é quase que uma heresia, né? Você não pode criticar desse jeito, embora sejam de uma tendência diferente, que não seja plena autogestão, é uma ideia, é um conceito, né? E essas pessoas se prendem por uma coisa que foi muito bem trabalhada pelo pessoal da Flasco, que foi o marketing. Eles souberam vender muito bem essa ideia de que eles eram a última barreira entre o mundo monstruoso capitalista, né? Ou seja, embora eles não fossem nenhuma fonte de virtude, era eles ou a barbárie, tá? E nesse ponto, qual é o problema? A gente acabou não fazendo o barulho bom que a gente podia fazer. Por exemplo, a gente poderia dizer que, olha, tem uma fábrica que faz esse que eu te falei, quiosques de banco, há mais de 20 anos. Em Santa Catarina tem uma fábrica de cristais, tem uma fábrica de camiseta, tem uma fábrica, uma parte do grupo Maguari se separou e é uma cooperativa. E é uma cooperativa muito bem sucedida. Tem uma cooperativa em Montenegro, no Rio Grande do Sul, perto da Grande Porto Alegre. Ela é o maior exportador brasileiro de suco orgânico para fora. Então, preocupações tipicamente nossas, né? A questão do orgânico, a questão da comida vegana. E eles são ricos. Eles são ricos, né? E contribuem com a comunidade. Então, eles têm uma experiência fantástica. Eles fazem doações cotidianas de suco de laranja e laranja para as escolas. O resultado disso, eles fizeram um acompanhamento médico, as crianças não ficam com aquelas doenças de inverno que afetam todas as outras escolas no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eles têm preocupação com a alimentação. Isso é uma coisa interessante. E a gente faz que barulho? A gente perdeu o bonde, a gente perdeu a rede. Atacado de todos os lados, a gente ficou muito preocupado em sobreviver e esqueceu de fazer isso. A Flasco é uma experiência muito bem sucedida, eu diria assim, de marketing, tá? Ela consegue movimentar mundos e fundos, mas se você olhar a produção, se você olhar o funcionamento da fábrica, ela permanece uma fábrica essencialmente nos moldes tal qual foi deixada capitalista. A fábrica de vídeo, por exemplo, ela mudou completamente o layout. Por que ela mudou completamente o layout de produção? Por uma razão simples. Porque ela se atentou a todas as discussões
que foram levadas pelas assembleias, intermináveis assembleias dos seus membros. Então, discutia a penibilidade do trabalho, o trabalho à mulher, a questão da família. De lá eles montaram várias cooperativas, grupos de compra. Eles aprenderam que o coletivismo tem muito mais vantagens do que a atuação individualista, embora nenhum deles tenha perdido sua individualidade, conforme a propaganda contrária. Vocês são um bando de formigas, apontava. Então, eu acho que a gente não conseguiu renovar, não tem sangue novo, não tem algumas experiências, mas em geral elas são levadas por pessoas que já estiveram em outras cooperativas e que continuam isso, porque é a sua militância, né? É a dar forma à autogestão, é militar dentro do cooperativismo. Eu não vou dizer de verdadeiro, porque para mim cooperativismo que não é verdadeiro não é cooperativismo, é simples assim, né? Cooperativismo sem autogestão não quer dizer nada. A experiência que a gente tentou de envolver a academia também foi muito mal sucedida. Eu sou um dos pais, pode dizer, até meio ridículo falar isso, mas eu sou o pai da incubadora de cooperativas da Unicamp. Tá? Isso também é o seu primeiro saído dela. Por quê? Porque ao invés de se preocupar em promover o cooperativismo, eles quiseram ali ter apenas um grande laboratório de estudo em que as pessoas deixam de ser seres humanos e passam a ser peões que no final da tarde a gente guarda na caixinha, ou uma vez entregue a tese passa a não ter mais nenhum problema. E a incubadora de cooperativas da Unicamp chegou à proeza de não promover nenhuma cooperativa. Eles não têm a menor ideia, não têm a menor noção, aliás, do que vem a ser a autogestão. A autogestão, segundo eles mesmos, é uma versão pastiche que consegue misturar egocentrismo, autoritarismo e algumas pitadas de um marxismo vulgar. Mas é uma coisa bastante diferente, assim, não recomendo de jeito nenhum.